Pessoal, tudo Sejam bem? bem-vindos. Estamos aqui no nosso primeiro HareCast. Olha só, É uma grande alegria, né? finalmente nasceu. Finalmente! Estamos há muito tempo falando em começar esse nosso podcast, falando sobre yoga, meditação, espiritualidade e afins. Se tu se interessar por esses assuntos, né, a gente vai trazer vários temas relacionados à busca de autoconhecimento, à busca de si mesmo, tentar melhorar, né, como pessoa, tentar achar algumas respostas, quem sabe, para algumas perguntas importantes que a gente tenha, né, do tipo, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, o que fazer com esse abacaxi todo que a gente tem nas mãos aqui, de estar vivo nesse universo e tentar navegar um pouquinho, né, tentar Explorar, explorar um pouquinho sentir, melhor né? essa nossa experiência humana. Na verdade, esse podcast ele também surgiu muito das nossas conversas filosóficas aqui em casa, nessas Uhum. poltroninhas, por isso que a gente quis trazer elas também para esse podcast, né? É verdade. Porque sentamos aqui diariamente, tomamos nosso chimarrão, nosso cafezinho, nosso chazinho e conversamos sobre diversos assuntos e achamos que seria bem válido trazer para trocar essa ideia com vocês. É isso Então, aí. o assunto de hoje é Primeiro episódio, o assunto vai ser os desequilíbrios ou o impacto dos desequilíbrios do yin e do yang na nossa vida. E são muitos, né, gente? Eu acho que primeiro é bom a gente dar uma conversadinha assim sobre o que é o yin e yang. Falar sobre os desequilíbrios sem saber como é que eu vou identificar, né, se é um ou outro que está no comando. A teoria do yin yang, ela é uma teoria baseada da filosofia taoísta, que é asiática, né, basicamente chinesa, e já é uma filosofia milenar, tão antiga quanto o yoga, e traz uma visão do universo que entende a vida e a natureza como uma dualidade, aonde através dessa observação da natureza por essa dualidade, a gente consegue se orientar, saber o que a natureza está querendo nos dizer. E a gente consegue também identificar essa dualidade em nós. Bom, na verdade, a gente identifica essa dualidade em tudo. Qualquer situação da nossa vida, em qualquer momento, nós podemos colocar essa teoria do yin yang para fazer uma avaliação do que pode estar acontecendo. Se tem equilíbrio ali entre essas energias ou não. É importante entender, então, que dentro dessa dualidade não tem uma pior nem melhor que a outra. Uma certa, outra errada, né? Isso. As duas são parte. E nós sabermos identificar, então, qual das duas está no controle, significa que existe uma gangorra ou uma balança ou um ciclo que vai determinar quando uma vai entrar no controle ou a outra, o outro aspecto. E é importante entender que esse ciclo precisa acontecer. Então, o yin ele vai estar numa certa dominância agora. Fatalmente, o yang vai chegar na dominância em algum momento. A gente precisa, então, ter a tranquilidade para avaliar, saber em qual momento que eu estou vivendo agora. As características yin, então, para a gente ter exemplos, né? Característica yin, ela traz os aspectos do frio, da escuridão ou da sombra, traz os aspectos do aconchego, da tranquilidade, do parar, do né? parar, Do tudo que pouco é movimento. mais lunar, mais feminino, vai trazer esse aspecto yin, entre outras coisas também. Se a gente for avaliar no sentido de flexibilidade e rigidez, a rigidez ela é mais yin em relação à flexibilidade, porque aí está relacionado ao movimento, né? Quanto mais movimento, mais yang. Também está relacionado à geração de calor. Quanto mais calor pode gerar, é mais yang. Quanto mais frio for, é mais yin. Então a gente vai avaliando isso tanto no físico, quanto no mental, quanto no emocional, em qualquer aspecto da nossa vida. Então o taoísmo usa uma leitura do yin e yang também para a gente obter saúde, né? Então a avaliação da vida, de uma forma geral, é para nós buscarmos
ter uma vida saudável. Essa é a luta constante que a gente tem, que está enraizada lá nas nossas, ah, na nossa memória mais primitiva, né? Que é a autopreservação, a autossobrevivência e sentir-se bem durante essa busca. Uhum. E saber, então, quando nós estamos em desequilíbrio, é importante nós entendermos para avaliar o que é o yin e o que é o yang nesse sentido. Se a gente está, por exemplo, numa vida mais movimentada, a gente está mais yang. Movimentada fisicamente ou yang mentalmente também. A pessoa que está sempre pensando o movimento, né, mental caótico, isso é bastante yang também. A gente precisa aprender a trazer a característica yin. Então, se a gente está usando o corpo físico muito yang-mente, a gente precisa aprender a relaxar, a tranquilizar esse movimento com as características yin. O que é isso? É o descanso, né? É o parar, é o refletir. Se a gente está no movimento mental yang, é meditação, é tentar fazer parar os movimentos mentais. Ou diminuir, né? Fazer parar é quase impossível, mas diminuir os movimentos mentais para eles não consumirem nossa energia. Né? A nossa mente, quando a gente fica muito tempo pensando ou estudando, a gente gasta muitas calorias. Né? Até tem uma avaliação que fizeram de um jogador de xadrez. Diz que num dia de competição, ele gastou 6 a 8 mil calorias. O jogo de xadrez, tu fica sentado sem se mexer, né? Então, como é que vai gastar tanta energia? Só por causa da mente ali, da questão do processamento mental. Então, às vezes a gente acha que está descansando, está relaxando, escutando música ou lendo um livro, e não está tendo um descanso efetivo. Não quer dizer que a gente não possa escutar música, ler livros ou assistir uma televisão de vez em quando, mas entender que isso não é a chave para a gente encontrar o yin na nossa vida. O yin ele está numa tranquilidade além desse ponto, que a gente encontra, né, através de algumas práticas que estão vindo Disponíveis, né? e estão disponíveis, ferramentas bem antigas, né? No nosso caso, a gente tem a escola de yoga, então a prática de yoga traz muito essa busca pela tranquilidade, essa autoavaliação. As práticas taoístas têm Tai Chi Chuan, tem Qigong, que são também práticas que buscam se harmonizar com a natureza, né? Bom, então, obrigada por ter esclarecido. O pessoal pode ter ainda algumas dúvidas e a gente vai continuar conversando sobre o Yin e o Yang ao longo dos nossos episódios aqui, mas acredito que já dê para ter uma ideia do que são essas duas energias e é importante a gente sempre compreender, elas são interdependentes. Para uma aumentar, a outra vai diminuir. Para outra, se uma diminui drasticamente, a outra vai assumir a dominância e assim elas vão nessa dinâmica. O que a gente, sabendo que isso vai acontecer, isso é natural, a gente pode ficar tranquilo com isso. Hoje eu tô mais yang, tá tranquilo. O que não pode acontecer é uma ficar em dominância por tempo excessivo, porque isso vai causar um desequilíbrio que vai causar alguma patologia no nosso corpo e na nossa mente, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Então, como o Léo comentou, o Yin é aquela energia que ela é mais calma, mais parada, que é importantíssima, mas ela deve estar entre momentos de movimento, né? A gente não pode descansar sempre, porque senão o nosso corpo adoece. O corpo sedentário, ele é um corpo que está recebendo excesso de energia yin. Isso não é saudável. O corpo que está sempre contraturado, ele está provavelmente alguém que está se movimentando demais o tempo inteiro, não dá tempo para os tecidos descansarem. Esse é um corpo que está com excesso de estímulo yang. O que a gente precisa? A gente precisa dar um pouco de cada. Eu cansei demais, eu fiz excesso de exercício, eu preciso dar um descanso para o meu corpo. A mesma coisa acontece com a mente. Uma mente que está sempre parada demais, que nunca tem estímulos para aprender algo novo, para desenvolver processos mentais, ela está no yin demais. Agora, tu imagina uma mente que está sempre recebendo estímulo. Alguém que está sempre com o smartphone na mão, sempre assistindo algo na TV, ou alguém que estuda demais, ela precisa dar o tempo yin
para a mente se restaurar. E daí nós temos as nossas práticas, né? O que a gente precisa compreender é que tudo que é em excesso, assim como dizem assim, o chocolate é maravilhoso, em excesso ele vai te fazer mal. Em uma dose coerente, ele vai te fazer bem até. O cacau é nutritivo, mas, é claro, tem que ser na medida certa. Então, toda vez que a gente tiver um excesso de yang, como hoje a gente tem na nossa sociedade, na grande maioria a gente tem excesso de yang, principalmente para a mente. Não tanto para o corpo. Muitas pessoas são sedentárias fisicamente, mas a mente não tem o mesmo estímulo. Então a gente está com um desequilíbrio onde o corpo e a mente não estão acompanhando, não estão na mesma energia. A maioria das pessoas está com o corpo yin e está com a mente yang. E isso vai causando uma dificuldade de encontrar um equilíbrio, porque aquele corpo que está yin precisa de exercício físico e aquela mente que está yang precisa de silêncio, precisa de meditação. Aí a gente tem várias opções de como começar, né? Uma das práticas que vai ajudar bastante a encontrar esse equilíbrio é a prática que a gente... Aqui é o nosso xodózinho, né? Nosso xodó da O escola. Yin Yoga, ele traz movimentos, mas são movimentos Yin. O Yin Yoga já diz isso, né? O nome. Que te traz movimento para o corpo, vai começar a criar espaços no teu corpo. O corpo que está Yin demais, como o Léo comentou, é um corpo mais rígido. E o Yin vai começar a amolecer aqueles tecidos rígidos, vai começar a criar espaço neles. E ao mesmo tempo vai dar aquele tempo de silêncio para tua mente, porque tu vai ficar ali na tua prática, tu não vai ficar assistindo TV junto, tu não vai ler um livro enquanto que tu pratica as posturas, tu não vai ficar com teu smartphone olhando o que está passando no Instagram, pelo menos se tu quer praticar o Yin mesmo, não é dessa forma que tu vai fazer, né? E com isso, o teu corpo vai começando a ter assim uma dosezinha de movimento. É um movimento ainda mais Yin com relação a outras práticas, como caminhada, que também vai ser maravilhoso se tu puder intercalar uma prática de Yin com uma caminhada, com uma corridinha, para quem já quer algo um pouco mais movimentado, até mesmo com treino de academia. Cada um vai encontrar o que é o tipo de exercício físico que vai fazer bem para si. E ao mesmo tempo, essa prática de Yin vai te dar esse periodinho, então, que tu vai fechar os olhos, vai respirar. Se for uma aula guiada, melhor ainda, porque vai ter alguém ali te dizendo, respira. Não esquece de respirar. Não esquece de olhar para ti, perceber o que tu está sentindo. E ali a gente aprende também a observar os excessos. A gente observa como um todo a nossa vida, onde eu tô mais yin, onde eu tô mais yang, porque numa vida, a vida é tão completa e tão complexa que a gente não lida assim, eu estou 100% yin, isso não existe, eu estou 100% yang. Eu tenho aspectos da minha vida que precisam de uma pitadinha mais de yin para o yang baixar, outro aspecto precisa de uma pitadinha mais de yang para o yin baixar, e eles irem encontrando, eles não vão ficar 50% de cada por mais de 1 minuto, isso não existe, estão sempre se movimentando, né? Então isso é importante, a gente saber o impacto, que o impacto a longo prazo, se um ficar muito elevado com relação ao outro por um tempo prolongado, vai gerar doença. Quais são as doenças que o Yang pode trazer para a questão da mente? Ansiedade, síndrome do pânico, estresse, tudo isso que tu deve ter já ouvido falar, o que tu mesmo pode estar sentindo aí, são doenças da mente que está yang demais. O corpo, então, né, eu já tinha mencionado que está sendo estimulado demais, ele vai ter muita contratura, ele vai ter muita... ele vai ter moléstias também nele e pode começar a afetar o interno. Daí a gente está falando assim, os órgãos internos podem começar a ter algumas moléstias também, mas isso já é uma avaliação bem mais profunda. Pessoas que têm gastrite, refluxo, elas geralmente estão com algum excesso de yang, pode ser no corpo ou na mente, que começa a afetar o físico. Já o excesso de yin pode levar à depressão, né? O sedentarismo começa a trazer muitas moléstias para o físico também. Uma alimentação desregrada também, ela
proporciona um acúmulo de yin, porque aí se a gente comer comidas muito pesadas ou em desalinho, né, desacordo com o nosso biotipo, a gente vai sentir isso. Eu acho que todo mundo já sentiu de comer algo que não senta bem ou se manter comendo certos alimentos durante vários dias ou anos e sempre sentir aquele peso e de repente precisou fazer alguma dieta ou teve algum, sei lá, algum momento lá de descarregos, né? E aí sentiu que depois, quando passa isso, que o corpo começa a encontrar esse modo saudável, se sente tão bem, porque se limpou de toda aquela carga, aquela sujeira que a gente vai colocando para dentro. O que acontece muitas vezes é que a gente sempre fez daquele jeito. E de um tempo para cá a gente começou a se sentir mal. E a gente não relaciona que esse se sentir mal são dos nossos hábitos. Mas eu sempre fiz assim, não me sentia mal antes. Sim, mas chegou no limite. Teu corpo estava dando conta desse desequilíbrio, mas chegou a um ponto que esse desequilíbrio foi demais e gerou uma patologia. E daí a gente precisa investigar, mas o que é? Aí tu começa a fazer pequenos experimentos no teu corpo e na tua mente também. Tá, eu sempre faço assim, eu vou tentar mudar isso aqui. Não radicaliza, porque vai ser muito difícil de manter. Testa uma coisinha. Eu nunca me movimento. Começa a te movimentar um pouquinho, não precisa ser 1 hora por dia, 15, 20 minutinhos por dia. E tu vai ver já que alguma coisinha vai mudando. E vai vindo reflexões, quando a gente muda uma coisa na nossa vida, a gente vê o mundo sob outra perspectiva. É como se a gente colocasse uma outra lente nos nossos olhos e a gente enxerga coisas que antes a gente não enxergava. Assim como se eu sempre fizer o mesmo caminho para o meu trabalho, eu vou sempre enxergar as mesmas ruas, talvez ser sempre no mesmo horário até as mesmas pessoas. Agora, se eu fizer um trajeto um pouquinho diferente, eu já vou ver um mundo um pouco diferente do que eu estou acostumada. Vou passar por outras pessoas, por outro tipo de trânsito. E vendo outras coisas, eu mudo, né? Tendo outras visões, eu tenho outras perspectivas, outras vontades. A gente só tem vontade de algo que a gente sabe que existe. Já parou para pensar nisso? É difícil a gente conseguir imaginar algo que a gente não sabe que existe. E isso o pessoal do marketing é muito inteligente com isso, né? Porque a gente só quer algo se fica aparecendo na telinha ali. Então, se tu tá muito na telinha e tem aquela questão do consumismo, né? As telinhas ali estão justamente ali para isso, né? Não é porque querem a nossa vida social. Então, eu acho uma ótima ferramenta para nossa vida social, mas tá ali aparecendo para ti de novo e de novo algo que é para te fazer querer aquilo. É verdade. Como a Rebeca trouxe a questão de entender quais são os desequilíbrios, né, e tentar fazer algo para mudar eles, dentro do taoísmo se acredita que, não é só se acredita, se sabe que a chave está no aspecto yin. Em qualquer desequilíbrio que tu possa estar sentindo, tu precisa ir para o yin para conseguir, a partir dele, fazer uma base para uma mudança. O que é ir para o yin nesse caso? É tu parar para perceber que existe algo errado. Muitas pessoas passam o dia, sentem desconforto, mas não param realmente para saber, nossa, tem uma coisa errada comigo. Porque essa reflexão, ela é yin. Outro aspecto yin da mudança, como base, é tu identificar que tem algo errado e o que eu posso fazer para mudar. Isso também é yin. Toda vez que a gente pensa a respeito do que fazer, o fazer é yang, mas o pensar, o antes do fazer, ele é importante. Aquela coisa, senão a gente fica se movimentando e agindo no automático, e aí a vida se transforma tudo no automático e a gente não sabe o que está acontecendo. E daqui a pouco, meu Deus do céu, eu estou num caos. Como é que isso começou? Só que aí não se dá o tempo para realmente parar e ter a resposta do como começou. E aí vem aquele medo, né, da novidade, porque quando a gente começa a perceber o que está errado, a gente vê, nossa, eu tenho que fazer outras coisas, mas fazer o quê? Aí eu começo a buscar novos tipos de alimento, novos tipos de atividades, isso vai trazer, consequentemente, novos tipos de interações com pessoas, de repente, possíveis novas amizades, um novo convívio social, e a gente tem medo de sair da zona de conforto.
É. Isso tá lá naquele instinto primitivo que eu falei antes, que é de autopreservação. Se eu fizer tudo igual, a vida vai continuar igual, vou continuar vivo, vou continuar bem. Só que às vezes não é assim. Hum, Às vezes, se eu continuar fazendo tudo igual, eu vou adoecer, porque o- os estímulos que eu estou oferecendo para mim mesmo não são saudáveis. Não estão proporcionando saúde para mim. E tem algo no yoga que é muito especial, profundo, e nem todo mundo gosta de falar sobre isso, que é a lei da impermanência. uhum. Nada vai continuar igual, mesmo que tu continue fazendo tudo igual. Nossa, na prática a gente pratica com bastante frequência, e aí tem um dia que a gente está praticando, nossa, tá legal, no outro dia eu não consigo fazer a postura que eu fiz no dia anterior. Aí por que aquilo? Como é que eu regredi se eu estou praticando tanto, né? É essa impermanência, é aceitar que não é todo dia que eu estou igual. Às vezes eu Às estou um vezes não é pouquinho. regredir. E não é regredir, é só ver, nossa, de repente eu não dormi bem, ou comi algo diferente, ou eu estou com alguma preocupação que preciso resolver, isso vai refletir no corpo também. E daí vem o que que é, tá? No yoga se fala muito, a impermanência, ela existe, ela é um fato, não adianta brigar. Aí, o que que a gente trabalha na gente com relação à impermanência? O desapego. O desapego pelo que a gente espera que seja, ou pelo que a gente já conhece como é, e que a gente se abra para vida. A vida de uma forma geral, porque a vida em si é movimento, é impermanência. Uhum. E assim a gente vai percebendo, ó, isso aqui não tá legal, o que que eu posso fazer para melhorar? Vou dando os estímulos e me abro para receber o que quer que seja que venha, né? Sem expectativa e sem apego. É. O símbolo do yin e do yang também, ele é muito simples e perfeito para representar o que ele pode abranger, né, de movimento e de aprendizado, né? A gente conseguir saber como avaliar uma situação. A gente pode estar, porque o símbolo do yin yang o clássico é um círculo partido por uma linha curva, aonde tem de um lado uma cor escura e do outro lado uma cor clara. Normalmente é o branco e o preto que representam essa dualidade. Mas tem um pontinho preto do lado branco e tem um ponto branco do lado preto. O que significa esses pontos? Que a chave para tu conseguir fazer a transformação de um para outro tá nele mesmo. Então, às vezes, a gente pode estar no meio do caos, mas a resposta para sair dele está nele mesmo. Então, é só conseguir parar, respirar fundo e perguntar para dentro de si aonde é que está a resposta para eu sair disso. Aí a gente foca a nossa mente para outro lado, mas foca para o lado da resposta e não para o lado do caos, que às vezes a gente está naquele caos, naquela ansiedade, e aí a ansiedade só cresce porque a gente está focando na ansiedade. Aí, umas chavezinhas que o pessoal usa muito é a respiração, né? Não, primeiro foca A na tua respiração é tudo, respiração, gente. foca no batimento cardíaco, chavezinhas mentais de não, tá tudo bem, eu vou sair daqui, daqui a pouco vai terminar, já tá passando, já tô bem, e aí a gente vai buscando isso. Eu falo assim porque eu usei isso quando eu tive meus momentos de pânico. Acalmar a respiração, escutar o coração e ver que é só na mente que tá o problema. O corpo tá legal, o batimento cardíaco, não tô morrendo, apesar das vezes parecer que isso pode acontecer. E então a chavezinha ela tá nela mesma. Só que a gente precisa então aprender a partir dessa chavezinha focar para sair dali e não se manter na mesma situação. Dizem que a gente não é uma árvore, né? Que a gente não precisa estar no mesmo lugar. Se tá ruim aqui, eu posso ir daqui para ali. Uhum. Mas se eu saio daqui para ali e vou para lá, para tudo que é lugar e ainda assim tá ruim, aí o problema não é o lugar onde eu estou, é sim eu mesmo, né? Chave está na gente, Chave a tá em gente nós. contém o todo isso. O símbolo do Yin Yang, ele representa toda a existência. E como nós somos parte de toda a existência, nós também podemos ser individualmente representados por esse símbolo. Nós contemos o Yin Yang, nós contemos o pontinho que eu gosto de chamar esse pontinho de antídoto, Uhum. né? Lá naquele mar de Yin tem o antídoto Yang. Quando o Yin tá tomando conta, eu tenho aquela gotinha de Yang para me ajudar a voltar, né? Tô Uhum. muito parada, eu consigo
voltar. Agora, se eu tô lá naquele mar yang, que tá muito movimentado, eu tenho aquela gotinha, o antídoto do yin, que eu gosto de chamar daí quando a vida tá muito na agitação caótica do yang, sem movimento demais, eu gosto de chamar aquela gotinha de yin do olho do furacão. Que o furacão é aquele movimento frenético, né, que não tem como controlar, que carrega estruturas gigantescas e que a gente não pode nem pensar em tentar parar o furacão, né? Mas ali no olho do furacão, que é o centro de onde tudo está acontecendo, ali não tem movimento. No olho do furacão é o lugar onde não tem movimento, tu enxerga o movimento todo à tua volta. Então, tu conseguir parar e ancorar essa energia, essa gotinha de yin que tu conseguir estimular, que pode ser 3 minutos no meio do trabalho, só para, respira e fica analisando o teu furacão. Observa, tu vai ver que tá todo mundo se mexendo muito louco, e não é porque todo mundo tá se mexendo, não é porque todo mundo tá freneticamente trabalhando nesse exagero de yang que isso é certo e é saudável. A gente precisa entender isso. Não é porque todo mundo tá dia e noite com a cara na frente do celular que isso é certo e é saudável. Não é porque quase todas as crianças estão hoje em dia com um tablet ou um celular na mão e que a mídia diz que isso é normal, que isso é normal e é saudável. E se nós não fizermos algo como sociedade, olhar para isso como realmente uma questão que pode vir a ser patológica, a gente vai ter sérios problemas na sociedade como um todo. Então agora a conversa veio assim para um clima até mais sério, mais pesado, mas é algo que eu e o Leo conversamos bastante aqui, e esse nosso programa aqui do Harecast, ele vem trazer questões sérias assim também. Né? Nós queremos trazer mais consciência para a atitude de cada um, no seu núcleo, na sua vida, para si, e olhem para as crianças também. Elas não sabem sozinhas. Criança vicia muito rápido, mas criança adora brincar. Criança precisa do movimento yang no corpinho e precisa da energia yin também na mente. Então é importante que quem são os responsáveis pelas crianças olhem para isso e zelem por elas nesse sentido. Elas sozinhas, elas não têm como saberem agora fazer as melhores escolhas por elas. Isso aí, gente. Não é à toa que estão se chamando hoje em dia pessoa que fica muito tempo na tela e não consegue largar, de vício de tela. vício. Porque o corpo, ele tá aquelas pequenas doses de serotonina, no momento ali E que... dopamina E também, dopamina, né? que é a sensação de prazer, de ganho de prazer imediato. Toda vez que a gente muda, né? Hoje é tudo muito rápido ali, 15 segundos, 30 segundos. Alguma risadinha que a gente deu ali com um bichinho fofinho Isso. que fez alguma coisa, a gente já se sente bem. E a gente fica buscando isso constantemente, né? Um ponto importante, então, que a gente às vezes não busca esse momento de reflexão, de contemplação, de tranquilidade, porque pensa, não, eu preciso ficar então 30 minutos, 1 hora, todos os dias meditando. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa ali de 3 a 5 minutos. Se sentiu que está meio desconfortável, presta atenção no corpo, na mente, tal, está cansado, levanta, movimenta um pouco, depois senta ali 3 minutinhos respirando direitinho, já é outro dia. Tu vai ter ali um momento de horas de tranquilidade e de rendimento melhor, tu vai ter recarregado as energias, né? Então a gente não precisa ter 1 hora de prática todos os dias. A gente pode, se tiver esse tempo, a gente indica, né? Mas se não tiver, a maioria das pessoas não tem esse tempo diário. Mas então faz ali 15 minutos. Começa com 3. E tu vai vendo que tu vai começando a viciar em ficar bem, respirando bem e se sentindo bem. Felicidade presente esse momento. Por hoje isso, é gente. isso, então, gente. Muito obrigada a quem está aqui. Eu gostei. Não sei, tu gostou? Eu gostei. De estar aqui. Gostei de estar aqui, gostei de conversar. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se tu gostou desse tipo de conversa aqui que a gente vai trazer, coloca aí que tu gostou, né? Ajuda a gente, te inscreve no canal e coloca nos comentários. Pra gente é muito importante o feedback. É importante também que vocês coloquem o tipo de assunto que vocês gostariam de
de ouvir a gente Isso, trazendo dão para dicas para conversa. nós lá que a gente vai tendo essa interação e agregando mais para nós também, principalmente, né? Para poder trazer para vocês o melhor possível. Isso aí, Certo? gente. Então tá, Beijo. tchauzinho, até Obrigada. mais. Namastê.